a mídia, grande mídia americana e brasileira, ela rompeu totalmente com a realidade. Mas totalmente, 100%. O universo da mídia se tornou 100% ficcional. Pode acreditar no que eu estou falando. E isso não é uma coincidência, não é um desvio que foi acontecendo. Não, isso é uma coisa deliberada. Porque toda essa turma que faz jornalismo hoje, todos eles foram formados na escolinha do Jacques Derrida, do desconstrucionismo, o qual acredita que não existe realidade objetiva, só existe texto e narrativa. Então não se trata de contar a realidade, trata de impor narrativas, como ele diz. Você tem a sua narrativa, eu tenho a minha. Então eu imponho a minha, você acredita na minha, pronto, você está sob o meu poder. Os caras acreditam nisso, e é isso que eles estão fazendo, isso é imposição de narrativa, gente. Quer dizer, isso não é nem, vamos dizer, distorção jornalística. Isso não é jornalismo, mas tem nada a ver com jornalismo. É ficção mesmo. É publicidade e só. Então você vê que nos debates que surgiram aqui a respeito, um lado entra com documentos, testemunhos, etc. O outro entra com afetação de superioridade, não é isso? E rotulação. Isso é teoria da conspiração, isso aí é extrema-direita. E olha, só por... O outro lado puxa, então, um monte de documento e você responde com um xingamento. Xingar é um direito humano e até um dever em certas circunstâncias. Mas se o xingamento substitui o fato, substitui o documento, substitui o argumento, então aí é fraude. Né? O xingamento é assim, é um adorno, entendeu? É um negócio só para completar, quer dizer, você esfrega o documento na cara do sujeito e diz assim, tá vendo, filha da puta? É assim que se faz. Agora, se o sujeito vem com um documento e você responde apenas, filho da puta, que nem os caras fazem comigo, aí é trapaça, evidentemente. E todo esse pessoal que defende, vamos dizer, a autenticidade da versão oficial da biografia do Obama, só age assim porque eles não têm um documento para mostrar. Quando mostra o documento é falso, como aquele alistamento militar dele, que tem lá, né, assinado em 1980, só que a data de impressão do documento é 2008, porra. Quer dizer, eu digo que Obama é milagroso, é o Messias, mas, olha, assinar um documento 28 anos antes de ser impresso, eu acho que nem Jesus Cristo conseguiria, porque para isso ele precisa inverter o tempo. Né? A gente sabe que tem umas coisas que aconteceram, Deus já fez umas coisas extraordinárias, aquele negócio de abrir as águas do Mar Vermelho, fazer o sol parar, o sol pular, Deus faz tudo isso. Agora, voltar o tempo, não pode, porque isso é contrário à estrutura da realidade. Deus não pode fazer o tempo voltar atrás. Não, o que passa é o seguinte, é que na eternidade todos os momentos do tempo são simultâneos. Porém, se o tempo voltasse atrás, toda a estrutura da temporalidade estaria quebrada, o universo estaria extinto. Então, Deus pode fazer o tempo voltar atrás? Pode na eternidade, ou seja, depois de acabar com esse mundo. Mas enquanto dura o mundo, não pode. Agora, o Obama pode, porra. Pior, tem lá, vamos dizer, a data da assinatura está assim, acho que é 30 de julho de 1980. E o carimbo do lado, o carimbo da autenticação do correio está 29 de julho. Então, mesmo que o documento fosse, vamos dizer, realmente de 1980, ainda teria isso. Ele foi autenticado 24 horas antes de ser assinado. Então, aqui é o que o Valentim me escreve pedindo que eu diminua a quantidade de palavrões. Eu não posso, Valentim. Eu falo pouco palavrão. Tá certo? Porque nós estamos discutindo com um vigarista, com um bandido, com sociopatas perigosos. Toda pessoa imbuída de mentalidade revolucionária, toda pessoa que vem aí, é o change, nós vamos mudar o universo. Isso aí é um fenômeno gravíssimo, é o que o Eric Fögelen chamava a fé metastática, quer dizer, o sujeito que acredita que por um ato de fé ele pode transfigurar a estrutura da realidade. A pessoa que vende essa ideia para os outros, ou é um vigarista, ou é um louco, ela prova louco perigoso. E essas pessoas vêm com toda essa pompa, com toda essa afetação de autoridade, querendo cagar regra para cima de mim. Como é que você quer que eu não xingue, porra? Porque se você vai discutir com essas pessoas sem xingar, vai discutir respeitosamente, você está dando respeito a quem não merece. Isso é a mesma coisa que você chegar lá para o Champinha, né? E dizer, meu filho, você é uma pessoa de respeito, mas eu tenho uma pequena divergência com relação a você, né, na interpretação do Código Penal. Né? E daí você começa a discutir, né?
respeitosamente a conduta do Champinha, né, que ele acha que ele pode estuprar e matar as pessoas, e você acha que pelo Código Penal não. É isso que fazem quando discutem com Barack Obama, com Luiz Inácio Lula da Silva, né, com esse Marco Aurélio Garcia. Nós estamos conversando com bandidos que são mentirosos até a medula da alma. Delinquentes. Eles enganarão você e vão trapacear o tempo todo. Como é que você quer que respeite essas pessoas? E se eu me abstenho de falar palavrões, é porque eu acredito que eu estou num ambiente de respeito. Eu estou numa igreja, estou né, como é que se diz, numa academia, numa coisa assim. Fala, não, mas para discutir, você está dentro de um puteiro, gente. Eu prometo para vocês, se eu encontrar o seu Lula da Silva pessoalmente, seu Marco Aurélio, tá certo? Primeira coisa, seu Tarso Genro, né? Primeira coisa que eu vou dizer, aqui seu filho de uma puta, vigarista do caralho, chupador de pica, é isso que tu é. Tu é uma bosta ambulante. Eu vou falar tudo isso, daí eu vou pra cadeia, mas vou feliz, você tá entendendo? Porque na cadeia tem pessoas de respeito, tá entendendo? Que cometeram um delito ou outro, e por causa de um delito foram parar. Agora esses caras cometem delito em série, todo dia. Você vê o negócio que fizeram com esse Cesare Battisti, quer dizer, mais um terrorista assassino condenado na Itália. Os caras protegem como protegeram o Olivério Medina, como protegeram Achille Lolo, dando a esses assassinos a proteção que não deram àqueles dois boxeadores, né, cubanos. Que crime cometeram os boxeadores? Só se você acusar eles. Não, eles esmurraram as pessoas no ringue. Esse é o crime deles, né? Então, a diferença de tratamento é tão óbvia e a proteção conferida a esses bandidos é tão sistemática que eu digo que é até bom para ver se esse pessoal empresarial, militar, pessoas que se dizem liberais, conservadores, etc., ver se entende de uma vez que o Brasil é o centro de articulação da Revolução Comunista na América Latina. O Brasil é governado pelo movimento comunista internacional. E o Brasil tem uma posição mais discreta do que Venezuela e Bolívia, etc. Exatamente por causa disso. Toda a concepção da Revolução Latino-Americana foi criada no Brasil, por gente como o seu Marco Aurélio Garcia e Lula, que criaram, criadores do Foro de São Paulo. Então eles criam aquilo, põem os outros para executar, para ir na frente. Olha o Hugo Chávez, olha aí o Morales, tu vai lá, faz um escândalo, dá a cara para apanhar, todo mundo vai rir de você, vai jogar tomate em você, e nós ficamos aqui atrás fazendo os planos, e ainda parecemos moderados, equilibrados, e temos a confiança do investidor internacional. É exatamente isso que está acontecendo, gente. O Brasil está na mão do elite comunista, sim. Elite perigosíssima. Tão perigosa quanto Lenin, Stalin, Che Guevara e outros. Eu não entendo como é que nas Forças Armadas tem gente capaz de ir lá bater continência para esses filhos da puta. Vai terminar batendo continência para Hugo Chávez. Batendo continência para o Morales, batendo continência para narcotraficante. Vocês não têm vergonha na cara, militares brasileiros? Não digo que vocês precisam fazer uma coisa violenta, dar um golpe. Não, mas recuse a atitude de respeito. Você não bate continência para você, não. Vou para a cadeia honradamente. É isso que vocês têm que fazer. Você pode obedecer pela força. Digo, olha, posso até te obedecer porque a lei me impôs, mas eu não te respeito. Não vou dar uma manifestação de respeito para você. O primeiro, não vou chamá-lo de excelência. Porque você só tem, vamos dizer, é a excelência da merda. Você é notável na sua capacidade de ser merda. Entendeu? É a única coisa que tem. Agora, esse seu, né, Marco Aurélio Garcia diz, não, nós damos asilo ao Cesare Battisti, né, obedecendo às nossas tradições humanitárias de dar abrigo. Diz que a tradição humanitária só vale para comunista? Para quem foge de comunista não vale, não? Que risco esse Cesare Battisti está correndo? Ele vai ser assassinado? Ele vai ser torturado? Vão queimar ele vivo? Como o Achille Lolo queimou os dois filhos do adversário, do inimigo? Nada disso. Ele apenas vai para a cadeia, uma cadeia europeia, né, que é um hotel de 5 estrelas, para cumprir a pena
pelo crime que cometeu. Ah, isso não pode, coitadinho. Né? Então aí vai. Agora aqui. Vamos em frente. Aqui. O Cavaleiro do Templo me pergunta o seguinte: professor, me interessei bastante por Paul Sérieux, depois de ler um artigo do senhor que falava sobre delírio de interpretação. Encontrei até mesmo um livro em formato PDF. Eu dei o link lá, tá lá o link. Né? Mas está acontecendo uma coisa muito estranha. Nenhum profissional das áreas de psicologia jamais ouviu falar dele. Ele foi banido da academia. Não é banido da academia, meu filho. Não é banido da academia. Paul Sérieux é conhecido, é um clássico da psicologia na França. O problema é que faculdade de psicologia no Brasil ensina os caras assim, dá o curso pra pica, tá entendendo? De psicologia não ensina nada. Esse é um bando de ignorante. Olha, eu tive a grande satisfação de estudar psicologia sob orientação do maior psicólogo clínico que já houve no Brasil, que ele nem era brasileiro, era argentino-suíço, que é o Juan Alfredo César Müller. O Müller conhecia tudo de psicologia. Aí cada pergunta que eu fazia para ele, dava uma pilha de 20 livros, falou lá, tu vai para casa, lê esses 20 livros, depois tu volta aqui perguntar. Então, só o que ele aprendeu naquele círculo de psicologia de Zurique. Zurique era o centro da psicologia mundial, pelo menos a psicologia germânica, nos anos 40, né? Então, todos aqueles camaradas que lecionavam ali, o Max Pfister, Zonde e tal, eu li essa gente toda, então eu sei o que foi a psicologia do século XX, eu sei quais são os clássicos, eu sei o que tem importância ou não. Você fala dessa gente na Faculdade de Psicologia Brasileira, eles ignoram tudo, porque eles só têm cultura de almanaque, né? Eles sabem, vamos dizer, apenas aquilo que é mais popular, que é Freud, o behaviorismo, essas coisas assim que todo moleque sabe. Então é o que um professor de psicologia no Brasil sabe. Você chega lá e fala de Viktor Frankl, do Sonde, Max Pfister, né? É claro, Jung eles conhecem, que é mais popular, mas se você falar do pessoal, pergunta para eles, quem foi Marie-Louise von Franz? Os caras não sabem. Quem foi Aniela Jaffe? Eles não sabem. Não sabem nada. Isso é um descalabro total. Então isso aí, Cavaleiro do Tempo, ele não foi banido da academia coisíssima nenhuma, é que ele disse, mas não existe academia no Brasil. Isso aí é tudo escolinha do MST, escolinha do movimento gay. Tá certo? Só serve para isso. Então, o ensino de psicologia no Brasil é um crime. Ó, eu só vou atender telefonema no finalzinho do programa. Daí ele pergunta, o senhor teria versão em português do livro Le Folie Raisonnante? Não há tradução disso aqui. Se você quiser fazer a tradução, será uma obra de caridade. Mas, por favor, passe a tradução para mim, para eu poder fazer uma revisão técnica, porque isso aí não é uma coisa qualquer. Ele pergunta, por fim, o senhor sabe se existe algum trabalho que ligue esse delírio de interpretação à mente revolucionária? Ué, mas é exatamente o que eu estou fazendo, porra. Quer dizer, a explicação da mente revolucionária como um exemplo de delírio de interpretação é o núcleo da minha tese sobre a mente revolucionária, que eu já dei muitas aulas sobre isso, tá certo? E que agora estou reunindo e organizando tudo para sair, o livro A Mente Revolucionária. Então o negócio já está, como é que se diz? É um catatal, uma coisa imensa, né? Ele perguntou como é que eu larguei a esquerda, né? Eu até já contei isso. Eu fui largando a esquerda com uma série de decepções de ordem moral, não para ideológica. Eu fui vendo que aquele ambiente fedia, as pessoas simplesmente não prestavam, aquele era um bando de vaidoso, mentiroso, filha da puta. Não tinha um que prestasse ali, não tinha era tudo mentiroso. E foi assim, então, não foi uma coisa ideológica, não é que eu rompi com o comunismo, eu simplesmente saí daquele meio e fui para casa, antes só do que mal acompanhado. E comecei a estudar. E eu fui vendo que, mesmo depois de eu ter entendido que o próprio comunismo não prestava, quer dizer, não era só o ambiente comunista que não prestava, tá certo? Mas não era também só o comunismo que não prestava, era toda a esquerda que não prestava, né? Ainda assim eu continuei com um monte de ideia esquerdista na cabeça, de maneira mais ou menos inconsciente. Então, por exemplo, eu acreditava quando um comunista dava um depoimento.
Eu falo, hoje eu sei que não é para acreditar nada. Se o comunista fala bom dia para você, é melhor você pegar seu guarda-chuva que vai chover, porra. Entendeu? Eles mentem em tudo, é um negócio impressionante. Quanto mais eu estudo, eu mais vejo que esse negócio é uma doença mental perigosíssima, que cria um abismo entre percepção e realidade e quer forçar todo mundo a viver num universo ficcional do filho da puta, do comunista, para esse ter o prazer de impor a sua narrativa e fazer de você um personagem do mundo ficcional dele. Quer dizer, ele é o autor, ele é Deus, ele é o demiurgo, e você está dentro do mundinho dele. Isso é o que eles chamam de change. Né? Então aqui, o Francisco Javier me elogia aqui, diz, essa sua insuportável maneira de ser é uma das suas melhores virtudes. Sofri bastante com alguns textos desconcertantes que você escreveu, mas como um quiroprata das ideias, colocou minhas ideias em ordem. Primeiro o medo, depois o estalo e logo o alívio. Eu digo, olha, é exatamente assim. Cada verdade, vamos dizer, espantosa que eu impus às pessoas, o primeiro a se espantar com ela fui eu. Quantas vezes eu descubro as coisas, quando eu percebo como é, eu fico com o cu na mão. Não fico com o cu na mão porque a mão treme e o cu cai, entendeu? Então, coisas assim, absolutamente aterrorizantes, mas que são verdadeiras. Então eu fui o primeiro. Agora, quer dizer, eu não estou passando para vocês, não estou obrigando vocês a passar por nenhuma experiência que eu mesmo não tenha passado. Então eu estou seguindo o conselho do Itim, quer dizer, eu castigo primeiro a minha própria cidade. Falo, ó, pego o tal do Olavo, eu pego ele pela goela, espremo ele, aqui, filha da puta, tu vai ter que engolir essa verdade. Tu não quer, mas vai engolir. Então, o que... Né? O mesmo sadismo que eu tive comigo mesmo, eu tenho com os outros. Digo, olha aqui, a verdade é essa, está aqui a prova, está aqui o documento, está aqui... Pá. Você tem o direito de continuar se enganando se quiser. Só que é o seguinte, a mente humana, ela tem uma característica sistêmica, orgânica. Quer dizer, quando você nega uma verdade fundamental, você tampa o seu cérebro para milhares de outras verdades simultaneamente. E você acaba virando uma mentira ambulante. Ou seja, você é um neurótico. Meu amigo Manuel Alfredo César Bira definia a neurose como uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, o preço da negação da verdade é a neurose. Se você quer ficar saudável, quer ter uma alma limpa, saudável, é só você admitir a verdade. Primeiro a verdade sobre você mesmo. No fim do dia você para pensar todas as mentiras que você disse, que você pensou e fingiu acreditar, todas as más intenções que você teve. Quer dizer, limpa a sua alma perante Deus. Olha, Deus, eu sou filho da puta mesmo, olha o que eu fiz. Pá. No dia seguinte tu vai fazer a mesma merda. Mas note bem, tem um monte de personagens na Bíblia que fizeram um monte de sacanagem e Deus os considerou perfeitos. Salomão, Davi, Abraão. Tá certo? Porque Deus não quer perfeição quantitativa. Ele quer que você seja sincero perante Ele. Ser sincero perante Deus é ser sincero perante si mesmo. Esta é a base da sanidade, gente. Sanidade. Sabe o que é sanidade? Sanidade quer dizer o seguinte, que você não é mais o umbigo do mundo. Você vive na realidade agora. Você é um homem adulto. Você é o spoldaios de que falava Aristóteles. Você não fica mais o dia inteiro olhando seu próprio umbigo. Tá certo? Quer dizer, você aprende a se livrar desse resíduo subjetivo, tá certo? Que escraviza a mente humana e a torna incapaz de perceber a realidade. Então, a percepção da realidade e a admissão da realidade é a base da sanidade. O que você faz quando você vai fazer a psicanálise no sentido clássico? Não estou falando pela teoria da psicanálise, mas pela técnica. A técnica é uma anamnese, quer dizer, você lembrar a realidade dos fatos, não é isso? E se desfazer das racionalizações com as quais você encobriu. Então a hora que você percebe, né, quais foram as suas verdadeiras intenções, etc., ocultas, pronto, você está livre. Então a sinceridade é a base da sanidade. Então é por isso que eu não posso escrever o que as pessoas querem que eu escreva. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu destruo a minha inteligência. Eu não me orgulho dos meus pecados. Agora, esse pessoal, bispo gay é um cara que se orgulha dos seus pecados. E quer impor aquilo como norma, e você não pode falar mal. Se você falar mal, é crime de ódio e você vai pra cadeia. Então, isso é demoníaco, gente. Você está entendendo?
Isso não é o pecado humano, isso é demoníaco. Agora, o Rick Warren, que diz que é conservador, elogiou Obama porque Obama botou esse cara lá para falar. Agora, pior é essa mulher, que vai fazer a prece islâmica. O Obama está escolhendo a pessoa a dedo, quer dizer, nascia ele pôr o homem da KGB. E para discursar, fazer a prece islâmica, ele chama quem? Uma mulher que pertence a uma organização ligada ao Hamas. Prestem atenção. A eleição do Obama é a maior fraude que já houve na história americana. O Obama é uma fraude. Toda a história dele é uma fraude. Os documentos são falsos, a história dele é falsa. Não dá para saber quem é o cara, tá entendendo? E toda essa grande mídia foi tudo aí contratado por Jorge Soros para inventar uma versão ficcional e impor a narrativa. Tá? Só que no fim das contas, o resultado das coisas não vai ser o que está na narrativa, vai ser o que está na realidade, gente. A realidade, mesmo que você a negue, ela continua vigorando. Olha, você quer fazer a experiência? Você vai lá, é o seguinte, vai no caixa eletrônico e vê lá o saldo está em vermelho. Mas daí você inventa uma narrativa de que você tem lá, 20 milhões de dólares. E começa a passar cheque. E você vai ver o que vai vigorar no fundo. Se é a conta real ou cheque. Você pode ser uma pessoa que tenha capacidades persuasivas, capacidades cênicas, como Barack Obama. Então você fala com aquela cara de pessoa importante, todo mundo acredita que você está cheio de dinheiro no banco. Agora, mais dia, menos dia, a conta vai estourar, meu filho. Os cheques vão voltar. Os cheques do Barack Obama vão voltar um dia. Pode demorar o tempo que for. Você vê, quanta gente não acreditou na mentira de Stalin? Quanta gente não acreditou na mentira de Hitler? Você vê, na França, a esquerda francesa, todo mundo acreditava ali que o Hitler era bonzinho. Por quê? Porque o Stalin mandou acreditar. Então eles não queriam guerra. Olha, mas não precisa você querer a guerra. O alemão quer, ele vai invadir você. Por mais pacifista que você seja, não vai fazer diferença. Porque isso tudo é o mundo da sua ficção. Na realidade está lá o alemão preparando uma piroca do tamanho de um bonde para pôr no seu orifício anal. É isso que ele está fazendo. E fez. Então, também, você vê, o que está se preparando para esse país é uma desgraça monumental. Você entende? Quer dizer, é a total ocupação do aparelho de Estado por traidores, por inimigos. Gente da KGB, do Hamas, é isso que está acontecendo, gente. Não é menos do que isso. Então, isso aí vai ter um preço um dia. E será, como diz, o amargo despertar. Às vezes o despertar leva décadas. Por exemplo, os comunistas do mundo, quando teve o discurso do Khrushchev em 56, denunciando os crimes de Stalin, crimes dos quais o próprio Khrushchev tinha sido cúmplice, um monte de comunista entrou em depressão, se suicidou. Carlos Marighella foi internado em depressão. Carlos Marighella, quer dizer, é um homem de ferro. É assim, ele começou a chorar, meu mundo caiu. E foi internado com depressão, teve que tomar remédio por causa da decepção que teve com o Stalin. Isso, 30 anos depois do Stalin já está ter cometido esses crimes. Então, os crimes de Barack Obama, um dia virão à tona e vai ser meu mundo caiu. E muita gente vai ser internada com depressão, outros vão se suicidar, etc, etc. Por quê? São pessoas que vivem da negação da verdade, são pessoas que vivem da ficção, que vivem da mentira, e por isso quando você diz uma mentira para elas se apegam àquilo, é aquilo que elas querem. Você quer mentira? Leia o Globo. Faz esse teste do Globo, está lá, a mentira te é imposta, tá certo? Como verdade definitiva.